Então a gente também encarava no sentido de ir de caminhão para o Ceasa, inclusive eu dirigia caminhão, viu? Ah, é? Que É. legal. Muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Hoje a gente vai conversar com ela, que é uma mulher empreendedora, empoderada, grandiosa no mundo dos negócios, que está à frente de uma grande empresa que está há mais de 20 anos no mercado. E tudo começou aqui na nossa cidade. E é ela, Karina. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, que delícia de introdução. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, Fernanda, que é uma pessoa que eu já conheço de longa data, a gente já tem bastante afinidade e vai ser um prazer conversar com você hoje. Sim, o prazer é meu de você ter aceitado o convite, estar aqui compartilhando um pouco da sua história com a gente, né? E ver hoje Max Bon, que cresceu, expandiu de Ribeirão, é grandioso para nós que moramos aqui e imagino que para você também. E acho que uma realização por ainda manter o mercado, o primeiro mercado aqui na nossa cidade, né? E hoje a gente quer conhecer um pouquinho dessa história. Então, eu tenho um carinho gigante por Ribeirão Branco, né? Tenho orgulho de ser ribeirão-branquense. Eu sempre conto a minha história, sempre falo de Ribeirão Branco assim com muito carinho. Inclusive, eu tive muita dificuldade quando eu comecei a crescer, que os negócios cresceram. Quando eu me mudei, a necessidade de me mudar para Itapeva, então eu tive muita dificuldade de adaptação, de sair aqui da minha cidade natal. De verdade mesmo, mas eu tô aqui toda semana, a gente mantém o negócio aqui. E para mim é assim, é o meu filho mais velho, o Max Bon Ribeirão Branco, sabe? De Sim. bastante carinho mesmo. E o supermercado, ele iniciou assim quando eu fui iniciar a minha carreira assim de uma forma geral profissional mesmo, depois de a gente ficar 4 anos no Japão, onde a gente fez um pezinho de meia. Então, quando eu retornei do Japão com meu marido, aí a nossa necessidade era de começar a trabalhar. E o meu pai tinha supermercado, um mercado pequeno. Então, nós compramos o negócio do meu pai para ele se aposentar e a gente começar a trabalhar. Então, foi aí que começou o Max Bon. Que Lá legal. atrás, com 4 funcionários. Hoje a gente tem uma equipe bem grande, né, de uns 130 colaboradores. Então, que é o que me deixa bastante orgulhosa também. E nesse início, você vindo do Japão, né? Assim, impulsionou ali, porque já tinha o mercado e tudo, mas você teve algum choque de realidade quando você pegou e falou agora, a partir de Tive, agora? tive sim. Foi quando eu entendi que esse ramo não dorme, o supermercado não dorme. Exigir muita dedicação, muita presença da gente e exigir muito da gente. Então foi um choque assim de realidade realmente para entrar nesse ramo. Uhum, mas deu certo nesse choque de realidade, nas dificuldades ali, mesmo assim, vocês foram firmes ali no propósito. Super. Então, quando a gente teve esse entendimento que ia exigir muito da gente, a gente também mergulhou de corpo e alma. Falou, não, nós vamos nos dedicar a isso, a gente vai estar presente, a gente vai ser constante, e deu tudo certo. Que bom, né? E aí, nessa tomada de decisão, o que que mais te motivou? O que que te deu força? Qual foi o pensamento principal ali para seguir? A gente sempre se agarrou assim, que a gente queria se estruturar, que a gente não queria ficar na mesmice, que a gente queria oferecer mais. Então, a nossa preocupação sempre, a nossa visão foi melhorar um pouquinho a cada dia. Então, a cada mês que passava, a parte do investimento, a gente tinha essa preocupação. O que a gente pode melhorar? No que a gente pode reinvestir? Quais manutenções são necessárias para a gente ir evoluindo, né? E a gente foi assim, dia a dia, pouquinho a pouquinho, passo por passo, melhorando um pouquinho a cada dia. Uhum. E a visão empreendedora, você já tinha ou nasceu ali naquela oportunidade de comprar? Na verdade, até meu marido fala que na nossa sociedade, eu e meu marido, que a gente é assim, eu sou mais o comercial, ele é mais o administrativo. Então, na verdade, essa união deu super certo, assim, foi uma soma, assim, bem boa, funcionou super bem, né?
que eu era a pessoa, assim, que conecta mais pessoas, que gostava da comunicação com o público, de estar entre muitas pessoas, desse dinamismo, tal, e ele sempre o administrador, realmente, o financeiro, tal. Então sempre uma cabeça, assim, as 2 cabeças pensantes, mas uma união super boa. E esse espírito empreendedor, eu trouxe do meu pai, da minha mãe, que começaram o negócio. Meu pai era um comerciante já há bastante tempo na cidade, muito conhecido, muito simpático, diga-se de passagem. Não que eu seja simpática, eu sou É mais séria, muito. mais retraída, mas eu trouxe muito isso dele. E eu falo muito que eu aprendi tanto com os exemplos positivos quanto com os exemplos negativos. Até o que eu via meu pai fazendo errado, então eu me corrigi. O que eu via que deu super certo, que ele fazia certo, eu segui, melhorei. Então, mais ou menos foram esses exemplos, assim. Uhum. E assim, o Max Bon hoje é uma grande empresa e é um grande supermercado aqui na nossa cidade. Acho que um dos maiores, né? E assim, a sua visão de investir, de ampliar, de manter sempre aquele espaço agradável, né? Que recebe muitas pessoas, mudou, né? Na reforma mudou bastante. Esse seu pensamento, assim, de investir, melhorar ele aqui na nossa cidade, porque muita gente fala que aqui, às vezes, mas você vai investir aqui, você vai, né? Nunca te falaram isso? Sim. Você vai investir aqui, você vai gastar aqui tanto Hum. assim para uma cidade pequena. O que que te impulsiona a investir no Max Bon daqui? Então, desde o princípio, quando o Max Bon era num outro endereço, onde é o Móveis Bom Jesus hoje, né? Sim. O nosso objetivo era economizar recursos, juntar uma grana para conseguir estruturar, para realmente construir o nosso próprio, dar uma estrutura melhor para o cliente. E assim, eu sempre tive uma preocupação de estruturar e de dar um ambiente legal, de criar uma experiência bacana para o cliente, para o consumidor. Então, eu não queria, por exemplo, eh, eu estar conhecendo, tendo tanta, vamos dizer, conhecimento e não trazer esse conhecimento também e esse padrão para o meu negócio. Então, eu queria sempre meus funcionários bem uniformizados, meus funcionários bem treinados, né? Representam o Max Bon, vocês falam em nome do Max Bon, vocês se comunicam em nome do Max Bon, vocês falam com o cliente, fazem um atendimento em nome do Max Bon. E o que que o Max Bon orienta, pede para vocês? É um bom atendimento. Eu quero além do básico. O básico a gente tem em todo lugar. Então a excelência é muito pouco frequente. E eu quero, e eu gosto, e vou ficar muito feliz se vocês entenderem essa linha de raciocínio. Sim, e tem entendido, porque o Max Bon é uma referência em atendimento, né, e tudo, e conforto, estrutura. E, todas essas ideias, essas ideias que você aplicou aqui e nos outros, que a gente já vai falar, também veio do tempo que você estava no Japão? Te Cara, inspirou o Japão? sim, Te no inspirou? Japão eu aprendi muito sobre disciplina, assim, constância e disciplina. Então, até meu marido fala: "Cá, você me superou no Japão", porque as pessoas até subestimavam, carinha de delicada, tal. Então eu sempre fui muito dedicada no trabalho. Qual que era o trabalho lá? Lá nós tivemos sete empregos diferentes. Então a gente trabalhou em fábricas, tanto fábrica de alimento, fábrica mais ligada a frigorífico, fábrica mais ligada a lojas de conveniência de alimento também, e fábrica também de tecnologia, como telas de celular na época, telas de DVD de carro na época, que hoje em dia nem está em alta, mas também Uhum. fábrica de relógio. Então, Que tivemos vários interessante. segmentos, mas em todos eles eu fui bastante consistente, trabalhei direitinho. Nós ficamos quase 4 anos no Japão, eu nunca tive um dia de falta no meu trabalho. Então, eu até falo hoje para os meus filhos e até, né, dentro da minha equipe, falo assim, gente, é constância, é comprometimento, né, é você saber para que você está ali. Então, quando você leva as coisas a sério, você leva a vida a sério, a vida também te leva a sério. Então, isso é assim, o que eu trouxe mais do Japão é a disciplina e a constância. Então, muitas coisas a gente não deve fazer só quando você tem vontade, só quando você quer. Assim como na vida, né? No sentido, quando você vai para o seu trabalho. Não é todo dia que você está motivada, não é todo dia que você está naquela vibe, naquela animação. Você vai executar e vai fazer do mesmo jeito.
Então isso é legal, e isso traz resultados a longo prazo, que é o que a gente busca, resultados a longo prazo sempre. E é isso que você vem aplicando na sua empresa, né, desde lá. Sim, na empresa, na vida pessoal, na educação dos filhos, na gestão com a minha equipe. E de todo esse tempo, o que que você tirou de lição de tudo isso? Assim, na sua vida, de antes de você aprender tudo isso até hoje? Assim, resiliência, né, Fer? É uma palavra, assim, que é bastante forte, que tem que acompanhar a gente, porque quando você começa a vida lá atrás, a gente vem com muita insegurança, né? Então a maturidade, conforme você vai evoluindo, eu falo assim, em todos os sentidos, você vai entendendo o que que foi, vamos dizer assim, os pontos fortes para você. O que que te deu estrutura. Então eu uso essas palavras resiliência, a constância, que eu falo muito com a minha filha hoje. Filha, é constância nas coisas. É você fazer sempre a mesma coisa, você sempre vai melhorar um pouquinho a cada dia. Sim. E nisso a gente vê, sabe que medo, sempre existiu, né. O que que você tem o que que você dá de conselho para as pessoas, como trabalhar com o medo? Então, a insegurança você vai trabalhando ela. Então, a preocupação é sempre você fazer o seu melhor com o que você tem. É aquele ditado que a gente sempre fala: primeiro você começa, depois você melhora. Então, quando você tem condições de melhorar, você tem que aplicar no seu negócio, seja com recurso financeiro, seja com mais conhecimento, com mais técnica, com tecnologia. Então, tudo vai somando e trazendo para o negócio mesmo. Mas é possível, mesmo que tenha medo, é possível, né, realizar um sonho, empreender. Cara, é super possível, porque quando você começa com o pouco, você vai somando coisas que vai surgindo, né, conhecimento, né, a maturidade que você traz, eh, buscar realmente os treinamentos, ver as ferramentas que você pode trazer para o seu negócio e realmente botar em prática, mas se tiver com medo, vai com medo mesmo. E conta para nós, além do Max Bon aqui de Ribeirão, tem mais quantos? Ó, nós temos o Max Bon Ribeirão Branco, que já tem 21 anos, tem o Max Bon Itapeva Jardim Ferrari, que tem 12 anos, e tem o Max Bon Max, que acabou de completar 4 anos, que é a nossa 4 loja anos já. maior, mais estruturada, que já tem 4 anos. E a gente deu início esse ano a mais uma obra, que vai ser em Itapeva, na Vila Nova. É um supermercado que vai ser bem estruturado também, que a gente está tentando criar o padrão, levar o padrão da nossa loja 3 para essa loja nova. Porém, as pessoas perguntam: vai fechar a loja menor do Jardim Ferrari? Vai fechar. Então, nós vamos mudar a loja do Jardim Ferrari de Itapeva para a Vila Nova. Então, a gente vai sair de um mercadinho pequeno, de bairro, onde a gente não tem muita estrutura, não tem estacionamento, para estruturar essa loja, que é o que eu mais queria nesse momento. Quero que as nossas 3 lojas tenham o mesmo padrão, o mesmo conforto, a mesma praticidade, nas 3 lojas. Então isso a gente vai estruturar a nossa loja 2 com essa nova loja. Que legal, muito muito sucesso, né, pra vocês nesse novo empreendimento e com certeza vai ter. Assim, para você dar um conselho para quem quer empreender, seja no ramo dos supermercados ou em outro ramo, qual o seu conselho? Assim, Fer, a partir do momento que você decidiu que você quer uma coisa, você vai trabalhar para isso. E a palavra desistir nunca pode ser uma opção. Então, na dificuldade é não desistir, nos obstáculos é não desistir. Então, é trabalhar sempre com a visão assim futura e não medir esforços. Então, tudo que tiver ao seu alcance, você vai fazer até dar certo. E desistir nunca pode ser uma opção. Sim, e assim, às vezes algumas pessoas desencorajam. Já chegou alguém falar para você: "Ah, não adianta, ah, não faça isso", te desencorajar. Qual a mensagem, qual o seu conselho para quem, tá desencorajado? Alguém falou: "Ah, não, melhor você não fazer", aí a pessoa estagnou o sonho. Uhum. Sim, muitas vezes. Quando você está investindo, principalmente, né? Quando você está fazendo uma estruturação, uma obra nova. Porque, por exemplo, o investimento para você construir um supermercado é gigantesco. Porque a estrutura que você precisa para oferecer para o cliente
em termos de estrutura mesmo, estrutura física ali, é uma coisa grandiosa, né. Então, muitas vezes a pessoa fala: "Nossa, mas você vai investir tudo isso em Ribeirão Branco? Nossa, você vai investir tudo isso numa loja nova?", né. Então, muitas vezes, é é uma carga pesada, mas quando você sabe o que você quer, quando você está mirando lá na frente já, essas coisas são pequenas e a gente tem que ter esse pé firme, essa maturidade para saber onde você quer chegar. Sim. E você alguma vez, você e seu esposo, pensaram em desistir? Parar lá no começo ou no meio? Não, desistir nunca foi uma opção. Então, assim, o que aconteceu de novidade no meio do caminho foi sempre coisa positiva. Então, vamos dizer, a gente nunca andou para trás, a gente sempre olhou muito para frente. Então, até quando surgiu as oportunidades de expansão, de fazer uma nova loja, tal, então foi sempre assim um gás extra para a gente. Então, a gente sempre se motivou com isso, né? Até no meio do caminho, com as dificuldades, então a gente sempre olhava muito para frente, realmente. Então, cada loja que a gente abria, vamos dizer que a gente está na terceira, então foi, lógico, passo dado devagarzinho. Primeiro a gente se estruturava, então a gente tinha a preocupação sempre de nunca se endividar para chegar onde a gente queria. Então, sempre um passinho de cada vez, sem fazer loucura, né? Bem lentamente, mas muito consciente sempre. Sim. E teve algum não na sua vida que, no momento, você ficou nervosa, triste ali e falou, né, acabou, e na verdade ele serviu de impulso? Digo que não, não teve. Eu não trago, por exemplo, as pessoas falam assim: "Carina, tem uma bela formação de administração", não tenho, não tenho formação assim. Então, no dia a dia a gente aprende muito. Então, é legal quando você, inicialmente, você aprende, aprende, aprende. E chega um determinado momento que você também começa a ensinar, né? Você começa a compartilhar esse conhecimento. E hoje em dia, a gente fica bem confortável de saber o que a gente está fazendo, que a gente está fazendo a coisa certa. Então, cada vez mais a gente se preocupa em se estruturar, em fazer as coisas dentro da lei. Isso é muito importante também. Eu tenho bastante orgulho hoje em dia de a gente ser uma empresa 100% fiscal, os nossos funcionários 100% com os direitos garantidos. Isso também dá uma estrutura para a gente olhar para frente e ver onde a gente quer chegar e um crescimento assim consistente e estruturado, né? Aquele negócio de você colocar a cabeça no travesseiro e saber que você pode dormir tranquilo, que você está fazendo as coisas certas, que você está sendo justa com as pessoas, que, né, que o seu crescimento não é explorando ninguém, pelo contrário, né, a minha grande motivação, para o meu trabalho, para o meu crescimento, é empregar pessoas. Assim, o meu grande orgulho é contratar pessoas. Então eu acho muito legal o meu trabalho levar sustento para a família da minha equipe, então isso é uma coisa, assim, muito gratificante para mim, de verdade. Fazer parte, né? Sim. E para quem quer começar, assim, vai começar, pretende começar um negócio agora, tem medo, tem receio, às vezes a gente ouve, assim, falar, "Ah, mas para você é fácil. Ah, mas também você é só você querer". Você não começou alto, você não começou com 3 lojas, né, Sim. e começou pequeno. Então é possível começar pequeno. Qual a sua palavra para incentivo para quem quer começar? Então, para quem quer começar, eu acredito que tem que buscar realmente conhecimento. Então, a minha dica seria sempre, cara, primeiro se estruture no sentido de conhecimento geral, de estudar realmente, de focar para uma área que seja do seu agrado, do seu interesse. E depois é entender que você vai fazer o seu melhor. Eh, com a dificuldade, você vai aprender. No momento de dificuldade, você tira muito aprendizado sempre. Então, os momentos de dificuldade sempre vão te fortalecer. E você vai entender que você fazendo o seu melhor, você estando focado, em algum momento as coisas se tornam automáticas na sua vida. Então, você tanto fez certo, tanto teve a sua constância, foi consistente, teve disciplina, em algum momento as coisas automaticamente decolam, que você fala, poxa, não está exigindo mais esforço da minha parte. Então, em algum momento passa a ser automático o seu crescimento, a sua evolução, e isso é muito, muito legal daí. Uhum. E aí começa a transparecer para fora, né? Começa a chegar no seu objetivo.
E aí, quando você foi para o Japão, você tinha quantos anos? Quando eu fui para o Japão, eu tinha 21 anos. Antes de ir para o Japão, no que eu trabalhei aqui, né? O que eu fazia antes de ir para o Japão? Além de Uhum. ter tido uma introdução ali trabalhando junto com a minha família, no negócio da família, né? Eu também trabalhei de funcionária no supermercado Soares Mendonça. da- Várias pessoas devem lembrar, o Soares Eu Mendonça aqui na lembro. cidade. Eu trabalhei um tempo com ele, em um cargo administrativo, ainda apoiando. Trabalhei também no Ceasa de Campinas, com meu marido, já mais ligado à agricultura, à parte de agro, assim, que é de onde veio a família do meu marido. Então a gente também encarava no sentido de ir de caminhão para o Ceasa. Inclusive eu dirigia caminhão, viu? Ah, é? Que É, legal. dirigia caminhão lá atrás. Meu marido sempre ia, a gente ia à noite. Eu fazia a venda no Ceasa e a gente retornava para Itapeva. Então ele ia dirigindo e eu voltava dirigindo o caminhão. Então Nossa, ia daqui lá. era bem legal até. Diferente assim, né? E eu Uhum. tinha meus 20 anos, né? Aí com 21 anos que a gente foi para o Japão. A gente permaneceu no Japão por quase 4 anos. E nesse tempo a gente sempre foi muito econômico. Então eu tinha um propósito realmente. Eu não fui para o Japão para viver no Japão. É, o Eu, que que te motivou aí? eu fui no Japão realmente para juntar uma grana. Então, para fazer o nosso pezinho de meia inicial. Eu falo que a minha faculdade, que bem o momento que era o momento de eu entrar para uma escola, para fazer uma faculdade, foi o momento que eu fui para o Japão. Então, não deixou de ser uma escola na minha vida, Sim, é né? porque. E como que é viver lá? Eu imagino que não seja fácil. Qualquer lugar que a gente vai, que não é o que a gente está acostumado, já não é fácil. Agora, outro país longe, com uma tradição forte que eles têm, né? Sim, sim. Tive bastante dificuldade, porque existe ainda preconceito com o brasileiro, preconceito com o DECASEG, no caso, que é a gente, né, pessoas que iam lá a trabalho, né, então existia o preconceito, mas aí eu fui quebrando isso com a minha maneira de trabalhar, com a minha responsabilidade e tal, e viver no Japão é, tinha dois lados. Tinha o lado que era triste no sentido que você estava longe da família, que você vivia muito para o trabalho, e tinha o lado realmente de viver uma outra cultura, né? De aprender com uma outra cultura. E o trabalho, Isso as foi muito horas de legal. trabalho também lá, eu acho que não é igual, né? As horas de. Sim, até a gente falava lá, eu falava que na fábrica a gente falava com os colegas brasileiros, que a gente convivia com muitas pessoas brasileiras lá com o mesmo propósito, de trabalhar, né? Eu falava, meu nome é Karina e meu sobrenome é hora extra, porque a gente trabalhava muito, porque a gente estava lá para isso. Uhum. Então, nossa pressa era ganhar dinheiro e retornar para o Brasil o quanto antes. E aí deu certo. Aí vocês ficaram quase 4 anos lá. Quase 4 anos no Japão. Aí, só quando a gente retornou, aí tive um choque cultural retornando para o Brasil, porque depois de 4 anos, eu estava adaptada ao outro país, onde era tudo mais organizado, onde eles tinham assim, muito rigor com as coisas corretas, com o horário, sabe? Então, muita disciplina mesmo. E daí, quando eu retornei, que aí você volta pro povo malandro brasileiro, que tem aquele lado do espertinho e tal, eu realmente tive um choque assim, falei, caramba, e agora? Como é que eu vou me adaptar de novo? Eu preciso começar a trabalhar, eu preciso fincar raízes. Então, foi nessa que a gente comprou o negócio do meu pai para começar a nossa história. Uhum. E aí você ficava sempre, acho que você ainda fica, né, no mercado. E aí você ficava aqui, nesse começo, você fazia parte ali do dia a dia no mercado. Olha, Fer, nós ficamos assim muitos anos sem tirar férias. Então, o máximo que a gente se permitia era fazer uma viagem curta de fim de semana, de sexta a domingo, e tal. Então, muito tempo ficou nesse ritmo assim frenético de muita dedicação da nossa parte. Então, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, que legal, Max Bon", mas a gente sempre deu duro, sempre trabalhou É isso que é bastante, importante mostrar para as pessoas, porque não é sempre uma trabalhou coisa assim, muito. embora você já tenha pego ele funcionando, né? Mas é uma dedicação, foi uma dedicação diária e ainda é, né? É, Constante ali, por mais que agora já está mais estabilizado, tem mais funcionários, muito mais, né? Como você explicou, mas é importante, né? O dono estar ali no negócio, vendo como acontece, principalmente nesse início, né? sim, sim. E eu me sinto bem estando dentro do negócio, estando na operação da loja realmente, estando por dentro de tudo.
Então, por mais que aqui, por exemplo, na loja de Ribeirão, a gente tem uma equipe bem estruturada, tem funcionários com muitos anos de casa, então pessoas muito assim alinhadas com a nossa cultura de trabalho, mesmo assim eu gosto de estar por dentro, eu gosto de estar acompanhando, eu gosto de estar participando. E até algumas pessoas falam assim: "Nossa, mas você trabalha tanto". Cara, mas eu amo o que eu faço. Eu trabalho de boa assim, com prazer. Porque às vezes até funcionário questiona: "Nossa, Karina, mas hoje é domingo, você precisa vir trabalhar?". Cara, eu tenho prazer em ir trabalhar no domingo. Eu tenho prazer em estar na loja, em estar participando, em estar comunicando, em estar vendo as coisas acontecer, em cuidar dos pequenos detalhes, sabe. Eu fico muito passo muito tempo hoje na nossa loja mais nova, que é o Max Bon Max do Jardim Europa de Itapeva. Passo muito tempo lá. E o meu marido é bem mais presente aqui nessa loja. Então ele vem com muita frequência para cá, eu venho um pouco menos, mas eu não deixo de vir aqui. Uhum, tá sempre acompanhando também, né. E ele também, ele estando aqui, tanto um quanto o outro, né, estão fazendo o mesmo propósito. E o que você diz para os grandes empreendedores, que assim como você já estão estabilizados, já tem mais de uma loja e às vezes questiona ali a possibilidade de empreender aqui na nossa cidade, de montar um negócio ou trazer ou criar um outro negócio, né, porque aqui a gente sabe que falta muita coisa, então tem um leque muito abrangente para trazer empresas para cá, né? Mas as pessoas têm receio. O que que você tem, assim, de ideia, você estando aqui há muito tempo, né, na cidade, para os grandes empreendedores que podem ter essa ideia, para encorajar que eles tragam empresas para cá? Então, eu sou até suspeita para falar, porque eu tenho um carinho gigante com Ribeirão Branco. Eu fico muito feliz quando eu vejo as coisas evoluindo, as pessoas evoluindo, os negócios dando certo, as empresas abrindo, sabe? Pessoas prosperando. Eu fico muito feliz. Eu acho que é uma cidade super próspera, super vale investimento. E eu acredito muito assim que tudo que você faz bem feito, bem estruturado, vai dar certo. E Ribeirão tem muito potencial. E falta alguma coisa aqui? Você acha que um incentivo para alguma área, na sua visão? É, tem que olhar com carinho para todos os setores, né? Para todos os lados. Eu defenderia mais o meu lado, né? Mas eu acredito que sempre tem o que melhorar, sempre tem o que ali cuidar de um detalhe ou outro. Eu falo desde uma gestão política, de um olhar mais panorâmico, sempre tem o que melhorar. Para que evite que as pessoas saiam daqui, né, para procurar coisas fora. Sim, sim, sim. Então aí já começa ali na educação, nas possibilidades, né, de abertura de possibilidades, de segmentos. Então acho que aí é uma boa entrada, né, Uhum, que a gente tem público, né, para tem isso. público. Aí, no início, você comprou a empresa do seu pai, né? E pegou ali o mercado que já estava funcionando e foi aprimorando. Aí, a partir daí, você abriu outros supermercados. Por que o ramo de supermercados? Hum, eu acredito que a gente trabalha, assim, com necessidades reais. E acima de tudo, porque é um ramo que conecta pessoas. Então é um ramo muito dinâmico. E eu falo que, quando eu queria escolher a minha profissão, entrar no mercado de trabalho, eu pedi a Deus que eu tivesse uma vida muito agitada. Cara, aí de repente eu tô dona de supermercado. Então, quando que você pede as coisas para Deus, você tem que tomar cuidado. Tem que ter muito cuidado com o que você pede, ele abençoa. E hoje eu tenho uma vida super agitada, uma rotina super frenética, e eu sou super feliz com isso, que combina demais comigo, com o meu jeito de ser também, Aí você viu que era isso mesmo que era para ser. que era isso. Uhum. Cara, o dinamismo do supermercado, eu gosto dos detalhes, né? O Max Bon é bem visto muitas vezes por estar sempre antenado, estar fazendo muitas ações. Cara, e isso me move. Eu sou uma pessoa assim mais criativa, eu gosto de estar fazendo coisas diferentes, fazendo coisas novas, independente ali se são coisas, né, que vão atrair assim lucro, resultados, mas eu gosto de estar movimentando isso sempre. Mas atrai, né? Quando você movimenta qualquer segmento ali, atrai público, atrai atenção, né? Sim, sim. E supermercado, o legal de viver isso, de ver aqui da minha posição, assim, é sempre você ver as pessoas felizes, as pessoas com experiência positiva.
sabe? É legal quando a pessoa entra no supermercado e se surpreende com algumas coisas, ou seja com um atendimento, seja com uma inovação, seja com um som ambiente, sabe? Isso me motiva, isso me dá bastante alegria de estar onde eu estou. Sim, e os vídeos também que vocês fazem, aquilo lá, né, tá muito em alta e é muito legal. Muito legal, muito legal. Teve épocas aí de super viralizar e acabou sendo uma coisa divertida no nosso negócio. Então é muito legal Que hoje em mesmo. dia as pessoas gostam de fazer, gostam de assistir, né? Porque para gravar também imagino que não tenha dificuldade com os funcionários ali, Sim, porque sim. E aí você intercala esse negócio de diversão, né? Vamos dizer assim, você vai trabalhar de uma maneira mais descontraída, tal, muito legal. e acaba sendo publicidade também para o mercado, né? Isso reforça a nossa marca, a maneira como a gente é visto, né? Isso também gera uma conexão, assim, que é importante para o negócio. Sim. Então agora a gente vai fazer um bate-bola de pergunta rápida para resposta com uma palavra. Uma palavra que define o que é empreender para você. É resiliência, O melhor conselho que você já recebeu. coragem. O segredo do sucesso para você é? Bom, no meu caso, eu poderia citar várias palavras. Poderia dizer um bom casamento, poderia dizer a disciplina, mas eu vou usar a constância. O segredo do sucesso é a constância. Muito bem. Muito obrigada, Karina, mais uma vez, por ter aceito o convite, por compartilhar com a gente a sua história. Foi muito especial essa nossa conversa e que a gente possa motivar e inspirar muitas pessoas, né, que estão com o sonho de empreender, de mudar de vida, que a gente possa, com a sua história, impactar na vida dessas pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada. Que legal. Muito obrigada por poder contar um pouquinho da minha história, da minha experiência, né? Eu fiquei bastante honrada do convite, de falar assim diretamente aqui em Ribeirão Branco, para ribeirão-branquenses. Para mim é muito confortável, muito legal no sentido de tô em casa. Sim, e é muito bom para a gente ver você. O público tem uma admiração enorme por você, mesmo você não estando morando aqui mais, mas fica na memória das pessoas e quem já conviveu ou convive, às vezes vê você, encontra você no supermercado, aquela empatia, esse brilho, né? Essa beleza que não só externa, essa beleza Obrigada. interior que transparece para a gente, é visto por todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Fer. Deixa eu te contar até uma experiência. Por exemplo, eu fico muito lá na loja de Itapeva. Cada vez que entra um ribeirão branquense lá na loja, cara, eu tenho assim, sabe, uma sensação assim, poxa, é de casa, me conhece, eu conheço, é muito legal. Então, assim, aqui, quando eu tô em Ribeirão Branco, às vezes eu falo, vai lá conhecer a loja nova, porque é uma realização. Quando eu chega, por exemplo, pessoas que eu conheço, pessoas que me conhecem, que sabem de onde eu vim, sabem da minha história. Então, é uma realização diferente, É realmente, diferente, né? tá conectado com esse público. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Ribeirão Branquense, por Ribeirão Branco. Inclusive, quando aparecem lá em Itapeva, lá na minha loja nova, pessoas pedindo emprego que são de Ribeirão Branco, cara, a conexão é totalmente diferente. Então, eu tenho bastante funcionário na loja de Itapeva que são ribeirão-branquenses. E isso é muito legal também. Uhum. É como se fosse de casa, igual você falou, né? Parece que você conhece a família, você conhece a história, você já gera uma confiança diferente. É porque supermercado é isso, né? É abraçar ali a população, abraça a população inteira, atende o público geral, né? É bem isso mesmo. Que legal. Obrigada, Fer. Obrigada, pessoal. E chegamos ao fim de mais um episódio. Se você é novo por aqui, não se esquece, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Até a próxima!